Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Ezequiel, aquele ponta que chega para o Cruzeiro vindo do Sport, lá em 2019, vocês lembram dele? Bom, naquela ocasião ele veio do Sport que estava, se não estiver enganado, na Série B, vinha com bons números realmente, 30 jogos, 4 gols e 4 assistências, ele que veio do Botafogo, onde surge na categoria de base, e pelo Cruzeiro jogou alguns jogos naquela reta final da Série A. Ele chega, se não estiver enganado, a pedido do... cara, acho que sai o Mano Menezes e o Rogério Ceni, né? Mas ele chega ali, logo depois o Rogério sai, o Abel Braga joga algumas partidas com ele, enfim, né? O Adilson Batista também, foi uma mudança louca ali, né? Mas foram apenas 14 partidas pelo Cruzeiro, dessas 6 ele começa jogando como titular, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Nem achava ele um jogador terrível não, tá? Acho que pelo nível de jogador que o Cruzeiro veio a ter depois, 2020, 2021, nossa senhora, tá doido. O Ezequiel, sinceramente, até que nem era tão ruim assim. E logo na sequência, em 2020, ele se muda para o futebol japonês por essa mesma equipe aí, ó, chamada Senfresse e Hiroshima, acho que é isso. Time que jogou segunda divisão e a primeira, e está na primeira divisão atualmente, onde nessa atual temporada ele tem 27 jogos, 1 gol marcado e 5 assistências. Primeiro ano dele com 16 partidas, 2 gols e 1 passe, 2021 com mais 4 gols em 40 jogos, ano passado jogou menos, 15 partidas, 1 gol e uma assistência, tem tido números razoáveis por lá. Ele tem jogado mais de ponta direita, pode jogar também de ponta esquerda, faz muito bem essas duas funções, só acho um pouco baixo o número de gols, né? Um gol, no máximo 2, aí 2021 4, é um número baixo, mas de qualquer forma eu vi alguns lances dele aqui, parece ser bem participativo, muito mais de velocidade, arrancada, criação de jogadas, então vai além dos gols, né? Os números dele lá no Japão, senão ele já teria saído há muito tempo e não indo para o 4º ano dele seguido no futebol japonês. Enfim, então a coisa, aceitaria no Cruzeiro? O Cruzeiro até antes dessa janela não tinha nenhum reserva para a ponta esquerda do Bruno Rodrigues, então qualquer um ali eu estava aceitando, né? Mas agora com alguns reforços já chegando, eu não sei, porque se fosse de graça seria outra coisa, mas ele tem contrato com a equipe do Japão até dezembro do ano que vem, então teria que ter uma compensação financeira. Nem estou falando muito aqui só para ele voltar ao Cruzeiro, não, é mais para relembrar, né, o atleta por onde que ele está passando. Já que eu falei aqui do Dodô, eu lembrei dele aqui também, queria falar no canal, tinha até esquecido, né? Mas atualmente lá no futebol japonês, onde já somei mais de 100 jogos nesse período, mas apenas 9 gols marcados e outras 12 assistências. Aceitaria de volta no Cruzeiro? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que certamente me ajuda bastante. E vou deixar outras sugestões de conteúdos relacionados aqui na tela, junto com o link do grupo VIP do Alex Dicas para você entrar e fazer parte. Valeu, galera! Quem nos ajuda bastante aqui também é o grupo VIP do Alex Dicas, patrocinador do canal, para você entrar e fazer parte. Ó, vou deixar aqui alguns resultados de ontem, até mesmo algumas dicas que eu peguei com eles lá e apostei, né, para seguir os resultados muito bons, principalmente desses jogos aí que teve das eliminatórias para Euro e eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. E nesse final de semana aí, ó, quarta, quinta-feira, né, já tendo os resultados para os jogos do Brasil, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então, para você entrar no grupo grátis, vai estar o link na descrição, e o grupo VIP também, para você ter várias dicas de bilhetes como esses aqui, ó, que eu deixei alguns dessa semana, e os resultados, a assertividade bem interessante. O link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Bom, para terminar com vocês, quero falar então sobre o Lucas Romero e a fase dele lá no Leão, que tá sendo boa, tá? Até aqui realmente tem sido um titular absoluto, tá? Vou deixar aqui para vocês. Ele chega no final da temporada passada, que começa em janeiro e termina em julho para eles, né? Que foram 24 jogos e 2 assistências, e nessa volta agora de julho para cá, já soma 7 participações. Jogou inclusive contra o Messi, tá? Contra o Inter Miami, no caso o Clube Leão, e vai estar no Mundial de Clubes, a equipe que ganhou então a última edição da CONCACAF, então é um clube que tem sim uma boa condição financeira, tá? Os mercados do México e do Brasil são bem parecidos, apesar de que eu acho que nos últimos anos o Brasil está tendo muito mais jogadores, né, de alto nível contratado, mas as moedas, se você for pegar a conversão, né, são parecidas. Enfim, lá no Independente ele jogou entre 2020 a 2022, foi muito bem realmente, tá? Jogava aí no meio de campo junto com o Sonora em 2021. 49 jogos do Lucas Romero, 2 gols e 5 assistências. 2022 com mais 43 partidas, 3 gols e 4 passes. Pelo Cruzeiro ele nunca chegou a ter uma fase de tantos gols e assistências. O melhor dele foi em 2017, por incrível que pareça, com 38 jogos, 2 gols e 3 passes. Eu diria que ele foi bem prejudicado pelo Mano Menezes, que assim, não utilizava ele muito, né, cara? Jogou ali muito mais improvisado e tudo mais. E, enfim, nunca teve uma sequência de 50 jogos numa temporada, não.
muito longe disso. O ano que ele mais jogou foi em 2018, 43 partidas, mas pô, teve uma identificação muito forte com a torcida, ganhou então 2 campeonatos estaduais, 2 Copas do Brasil, o argentino. Não voltou para o Cruzeiro nesse meio do ano, mas nesse início de ano, que ó, foi uma pena realmente, acho que até dá uma queimada no filme dele com a torcida, eu entenderia completamente, mas a questão é que ele tinha contrato ainda por mais 6 meses com o Independente, e o Leão fez uma melhor proposta para o Independente e também para o jogador. Então mesmo que o Cruzeiro, se ele quisesse vir para o Cruzeiro teria que aumentar bastante a sua pedida, o aumento, né, da verba para pagar para o Independente, porque era algo que o Ronaldo não estava disposto, por isso que ele não foi. Sobre o Richard, volante que deixou o Cruzeiro, né, no caso no mês de abril, se eu não estiver enganado, depois daquele esquema de manipulação de resultados, foi dito que ele tinha participado de uma partida, né, se não estiver enganado, entre Ceará e Cuiabá, enfim, para levar um cartão amarelo. O jogador deixou o Cruzeiro depois de 6 partidas e um gol marcado contra o Náutico, né, importantíssimo, que deu a vaga para o Cruzeiro nas oitavas de finais da Copa do Brasil, e depois disso ele ficou sem clube, né, o Cruzeiro rescindiu o seu contrato e tudo mais, e ele se mudou lá para o Alyaspor da Turquia, equipe onde ele tem 4 partidas até aqui, porém, pelo que eu vi aqui, ó, o último jogo dele foi só no dia 2/9, então no caso o atleta não joga tem um pouco mais de um mês, não sei se teve algum problema ou algo nesse sentido. Eu sinceramente pesquisei aqui várias coisas para ver se tinha saído alguma coisa definida do futuro do jogador, mas eu não achei, porque a CBF tinha publicado, né, um edital com os nomes dos atletas junto com as punições deles, tinha vários ali, né, o Eduardo Bauerman e tudo mais, só que o Richard, cara, eu olhei aqui, ó, várias e várias vezes não tinha achado, tá? Nada do Richard, pelo menos nada de definição até esse momento. Algumas multas de jogadores partindo aí a partir de, sei lá, 200 dias, outros 1 ano, 360 dias, outros até 600 dias e outros também realmente sem nem poder mais jogar futebol, uma proibição vitalícia, né? Então, o Richard, depois que saiu do Cruzeiro, foi lá para essa equipe da Turquia, só que ele não joga tem mais de um mês, jogou 4 jogos seguidos como titular e não tá jogando mais. Não achei mais informações dele, então não sei se ele vai seguir pela equipe ou não. Mas que é uma pena, né? Porque eu acho que ele tinha tudo realmente para pelo menos voltar a jogar com frequência nesse ano pelo Cruzeiro e jogar bem. Algo que tinha tempo que ele não fazia, que ele não tinha uma sequência muito boa de gols, assistências. Ano passado pelo Ceará, um pouco mais de 40 jogos pela equipe. Tudo bem que jogou a Série A durante um momento, mas com certeza pela idade dele também poderia, né, ter feito uma boa passagem. Confesso que a lesão do Ramiro e a saída do Richard certamente prejudicou bastante, né, o Cruzeiro, que se tivesse um meio de campo desde o início do ano com Ramiro, Richard e Matheus Pereira, certamente estaremos numa função um pouco melhor, mas não tem muito o que reclamar não. O atleta aí possivelmente não deve ter espaço tão cedo, né, no time no Brasil, lembrando que ele tem 29 anos de idade. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião sobre o jogador, que também além do Cruzeiro e o Ceará, passou pelo Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense, onde tinha contrato até o final do ano passado. Um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time de base do Cruzeiro e até mesmo mirando o principal, que eu vou deixar aqui para vocês, a respeito do meio atacante Bernardo Paias, ele que é um dos destaques do time sub-20 do Santos e tem apenas 18 anos de idade, que o seu contrato se encerra no dia 31 de agosto do ano que vem. Ou seja, a partir de março de 2024, ele já pode assinar um pré-contrato e até agora não chegou a esse acordo de renovação com o Santos. Inclusive tem sido especulado por alguns times do futebol europeu, como por exemplo o Ajax. Então o Santos está numa situação bem delicada, pode perder uma das suas maiores promessas nos últimos anos e os números dele realmente são interessantíssimos, né? Ele é um meio atacante, camisa 10 aí da equipe, passou na base também do São Paulo, mas desde do time sub-13 no Santos. Nessa atual temporada tem 26 jogos, 10 gols marcados e 8 assistências. Ano passado 31 partidas, 11 gols também na equipe sub-17, onde está aí no Santos desde cedo, passou em 2020 pelo São Paulo e retornou para o clube. É um grande atleta, acho que tem um potencial muito bom mesmo. Vi alguns lances dele, realmente ele para a categoria de base é bem interessante. É um atleta que, na minha opinião, se já tivesse renovado esse contrato com o Santos, já poderia até ter jogado no time de cima, porque o Santos não vive um bom momento e também porque é complicado, né? Você colocar o jogador para jogar sabendo que tem só mais esse tempo de 1 ano de contrato e pode mudar de graça para qualquer outra equipe. Obviamente não seria fácil, porque
no caso ele em fim de contrato, talvez seria melhor ele se mudar para o futebol europeu. Só que quem sabe o Cruzeiro não apresente uma boa proposta para o atleta, com chance de jogar no time de cima, certamente poderia ser bom também e interessante, né? De olho na carreira do jogador, que igual eu deixei aqui, ó, ele foi procurado e especulado no Ajax na temporada passada e nesse ano também. Então pode ser que a equipe holandesa também fique de olho no jogador, realmente com números muito bons, né? Ele, desde os 17 para 18 anos já jogando na equipe sub-20 e com números muito interessantes. Bernardo aí, que na minha opinião